Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe mais esta semana, desejar a você também um feliz ano novo. E neste momento nós já vamos dar início aqui à nossa leitura bíblica anual, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora, eu quero convidar você a participarmos conosco desse desafio, que é todos os dias desse ano nós estamos meditando em uma porção do texto da Bíblia. Nós vamos seguir uma leitura temática e então todo ano eu vou estar aqui, todo dia na verdade, né? Eu vou estar aqui passando aonde nós vamos estar lendo no dia referente, tá? Hoje, dia 2 de janeiro de 2023, é um prazer poder estar aqui com você, te servindo, poder estar aqui trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Hoje nós vamos iniciar por Gênesis capítulo 1. A leitura do dia de hoje é do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Então, você que está aí conosco empenhado em fazer a leitura, hoje nós vamos ler Gênesis 1 ao capítulo de número 3. É um texto muito conhecido de todos nós, onde Deus vai nos revelar sobre a criação do homem. Eu quero ler com você o verso de número 27 e o verso de número 28 do capítulo 1 do livro do Gênesis. Desde já eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Também eu quero orar com você nesta manhã, nesta oportunidade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concede de podermos aqui estarmos juntos nesta manhã para dedicarmos um tempo à Tua Palavra, para aprendermos mais da Tua Palavra, para desfrutarmos da relação íntima com a Tua Palavra. Meu Deus, eu rogo a Ti neste momento que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a revelação, ó Pai, da Tua Palavra. Nos ensina, meu Pai, a amarmos a Tua Palavra. No nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, meu Deus, eu Te peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, em mais um ano, que o Senhor nos dê força, nos dê comprometimento com a Tua Palavra, e que nós possamos nos dedicarmos à leitura da Tua Palavra, a nos banquetearmos na Tua Palavra, a nos alimentarmos da Tua Palavra, pois nós vivemos por meio da Tua Palavra, meu Deus. Nos alimenta, nos inspira, nos dê, ó Pai, sabedoria para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. É o que eu Te peço, ó Pai, não somente a mim, mas todos os meus irmãos, que aqui estarão, meu Pai, todos esses dias desse ano, em nome de Jesus, amém e amém. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 27 e o verso 28 diz assim: E Deus criou, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Observe, o texto de Gênesis é um texto que vai nos mostrar todos os princípios, todo o início de todas as coisas. A Bíblia, o autor, o escritor do livro de Gênesis, ele não está preocupado em mostrar se Deus existe ou não. Observe que o autor ou escritor do livro do Gênesis, ele não se preocupa em provar a existência de Deus, mas
ele já parte do pressuposto de que Deus é antes de toda a existência. E aí Deus, ele vem criando todas as coisas, ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria os animais, ele cria as plantas, as vegetações. Deus, ele vai criando todas as coisas. E aí, no verso de número 27, o texto vai dizer que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. É interessante, porque o homem, ele teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Observe, nenhum outro ser, nenhuma outra criatura teve este privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser teve o privilégio de ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Apenas o homem, apenas Adão, o primeiro homem, apenas nós, seres humanos, tivemos o privilégio de ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Embora o homem ter sido degenerado, embora o homem ter sido afastado por causa do pecado, e por causa disso ele maculou a imagem de Deus em sua vida, ele conserva dentro de si. Observe o que eu estou te dizendo. Mesmo o homem, ele ter maculado, mesmo ele ter degenerado aquela imagem perfeita, a semelhança perfeita de Deus, ele ainda conserva dentro de si uma partícula de Deus que lhe ensina, ou seja, que lhe dá noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mesmo o homem, ele ter sido maculado, mesmo por causa do pecado, em consequência ao pecado, ele ter degenerado a imagem do seu Criador, ele ainda tem dentro de si uma partícula de Deus. E essa partícula, ela ensina a noção do que é certo e do que é errado. Observe, mesmo nós, dentro de Adão, termos pecado contra Deus, mesmo nós tendo sido degenerados por causa do pecado, você ainda tem dentro de si uma partícula daquilo que Deus tem para a sua vida. Você ainda dentro de si tem uma partícula de Deus. E essa partícula, ela te ensina, ela te dá noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. É por isso que Paulo ele diz que diante de Deus todos não há pessoas que serão inexcusáveis. Diante de Deus não haverá inexcusáveis. Todos teremos as nossas responsabilidades. Agora observe que Romanos 2,14 vai dizer isso. Paulo ele diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são lei. Então vejamos toda a imagem e semelhança de Deus restaurada. Embora feito do pó da terra, Deus deu privilégio ao homem de ter sido criado à sua imagem e semelhança. Observe, embora nós, seres humanos, embora nós tenhamos sido criados do pó da terra, embora eu e você tenhamos sido criados do pó da terra, do barro, da matéria mais frágil que existe na terra, embora tudo isso, nós temos o privilégio de sermos a imagem e semelhança de Deus. Talvez você não tenha ideia do que seja isso, mas deixa eu te dizer algo.
mesmo você ter sido criado com o material mais frágil, com o material menos valorizado, se é que podemos dizer assim, eu e você temos a imagem, temos a semelhança do Criador. Embora nós fomos criados com o material mais frágil da terra, eu e você temos dentro de nós a imagem e semelhança do Criador. Hugo, o que isso quer dizer? É que isso é o suficiente para você governar sobre todas as coisas. Isso é o suficiente para você dominar sobre todas as coisas. Observe, Adão, o primeiro homem, ele foi criado com o barro, ele foi criado com o material mais frágil, mas isso não tirou dele a capacidade de governar sobre todas as coisas. Vou te dizer algo, por mais que nós temos sido criados com um material frágil, que é o barro, com um material que não há valor nele, embora você tenha sido criado com um material menos valorizado pelos homens, Deus colocou em você a capacidade de governar sobre todas as coisas. Deus colocou dentro de nós a capacidade de dominar sobre todas as coisas. Observe, o texto ele vai dizer que Deus nos fez imagem e semelhança. Então Deus criou o homem e dotou das faculdades de raciocinar. Observe, nenhum outro ser, nenhuma outra criatura tem essa capacidade de sentir, de expressar emoções, de fazer escolhas, de agir conforme o seu livre-arbítrio. Deus fez isso com você, meu irmão. Deus fez isso com você, minha irmã. Deus, ele colocou dentro de nós essa capacidade de sentirmos, de raciocinarmos, de expressarmos os nossos sentimentos. E isso tudo está dentro de nós. O segundo ponto é que o corpo humano foi formado do pó da terra, porém a alma e o espírito que o homem recebeu veio do sopro divino. Observe, por mais que o nosso corpo, por mais que essa matéria, ela é feita do pó da terra, ela é feita do barro, por mais que esse material que nós aqui existimos, por mais que é um material frágil, mas aquilo que está dentro de mim, dentro de você, veio de Deus. A sua alma e seu espírito, ela veio de Deus, ela foi criada por Deus. Você é uma pessoa que tem uma alma, que tem um espírito e veio de Deus. Olha só que riqueza, que coisa gloriosa. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura tem o privilégio de ter dentro de si uma partícula de Deus. Oh, glórias a Deus, aleluias. Por causa do pecado do primeiro homem, todos os demais descendentes humanos se tornaram pecadores. Paulo vai dizer lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas observe, todos pecaram em Adão. Então, por causa do pecado de Adão, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado do primeiro homem, por causa do pecado de Adão, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós fomos afastados da glória de Deus, da presença de Deus. O homem tinha acesso àquela presença. O texto de Gênesis, dos capítulos que nós vamos ler no dia de hoje, você que ainda não leu, eu convido você a ler hoje, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3. O texto vai dizer que Deus, ele vinha na viração do dia, ele descia na viração do dia para receber o culto de Adão, para passar a noite com Adão. Adão se deliciava na presença de Deus. Adão tinha a capacidade de estar ali em convívio com a glória de Deus, mas por causa do pecado, mas por causa da malignidade, por causa do pecado, Adão perdeu essa glória.
E essa é a consequência do pecado, meu irmão. Essa é a consequência de viver uma vida no pecado. Observe que Adão foi destituído e com isso ele destituiu toda a raça humana, porque todos pecaram em Adão e foram destituídos da glória de Deus. Agora, observe que a palavra de Deus vai dizer que o último Adão, oh glória, por meio de Jesus Cristo, o último Adão, Deus trouxe a restauração do homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. Observe, Gênesis vai nos mostrar que o homem pecou, que o homem foi degenerado, que por causa do primeiro homem, toda a raça humana foi levada cativo, toda criatura geme até hoje com dores de parto por causa do primeiro homem. Mas a Bíblia vai dizer que por causa do segundo homem, ou o segundo Adão, melhor dizendo, Deus trouxe restauração a todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 ao verso 47, a Bíblia vai dizer assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Observe que Deus, por meio de Jesus Cristo, ele trouxe a restauração do homem. Ele trouxe a restauração daquela imagem que foi perdida no Éden, que foi degenerada no Éden. Por meio de Jesus Cristo, nós voltamos, somos restaurados à imagem de Deus. Oh, aleluias! Por meio de Jesus Cristo, nós fomos e somos restaurados à imagem de Deus. Nós somos restaurados à imagem do Éden, à imagem do nosso Criador. Oh, aleluias! Muito obrigado, meu Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 24, está escrito que por meio de Cristo, o novo homem é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Observe, nós que estamos em Cristo Jesus, nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos criados segundo Deus. Nós não somos criados mais segundo a semelhança de um homem pecador. Nós que estamos em Cristo Jesus, observe, nós que estamos em Cristo Jesus, não somos criados e nem gerados conforme a imagem de um homem pecador. Nós não somos criados conforme a imagem e semelhança de um homem que foi degenerado pelo pecado. O texto vai dizer em Efésios capítulo 4, verso 24, em vós revistais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Observe, é nossa responsabilidade. Paulo, ele diz à igreja de Efésios, e vos revistais do novo homem. Observe, não é algo do acaso, não é algo que acontece por um acaso. Se revestir do novo homem é uma responsabilidade minha e sua. Por isso Paulo, ele diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. De acordo com Colossenses capítulo 1, verso 15, Cristo é a imagem do Deus invisível. E com Hebreus 1, 3, ele é a expressa imagem de sua pessoa. Oh, aleluias! Adão, ele tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, ele degenerou esta imagem.
ele borrou essa imagem por causa da vida de pecado, por causa da escolha, por causa da decisão. Adão, ele perde esta imagem, ele perde essa semelhança, e a partir daquele momento, ele começa a gerar pessoas conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas observe que o texto lá de Colossenses, o texto vai dizer, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Observe que em Hebreus 1,3 vai dizer, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de Deus, ou da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Observe, portanto, em Cristo o homem tem a imagem e semelhança de Deus restaurada em sua vida. Oh, glórias a Deus. Eu vou repetir, nós em Cristo Jesus, nós temos a imagem e a semelhança de Deus restaurada em nossas vidas. Você que me ouve nesta oportunidade, talvez você se pergunte, mas eu estou longe dos caminhos do Senhor, eu estou distante dos caminhos do Senhor. Eu tenho uma notícia para te dar: em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós temos a imagem de Deus restaurada em Cristo Jesus. Uma vez que fomos predestinados, uma vez que nós fomos predestinados por Deus para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Você não está aqui neste mundo por um acaso. Você está aqui porque você foi predestinado para ser a imagem do nosso Salvador. Observe que Paulo ele nos escreve, Romanos 8, 29, o texto vai dizer, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, glórias a Deus. Então observe, apesar do homem ter falhado, Deus nunca desistiu da sua obra-prima, que é o homem. Apesar do homem ter pecado, apesar do homem ter falhado, apesar do homem ter se degenerado por causa do pecado, Deus, ele nunca abandonou o homem. Deus, ele nunca desistiu da sua obra. Deus, ele nunca desistiu, ele nunca abandonou o homem em toda essa existência da humanidade. Deus nunca fez isso. E ele não desiste de você. Da mesma forma que Deus nunca desistiu da humanidade, Deus, ele não desiste de você. Deus nunca o desamparou. E por intermédio de Jesus Cristo, qual é a expressa imagem de Deus, o homem foi reconciliado com Deus. Deixa eu te dizer algo. Por causa de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é a expressa imagem de Deus, o homem foi reconciliado com Deus. Deus, ele nos deu essa oportunidade por meio de Jesus Cristo, de sermos reconciliados com ele. Oh, aleluias! E tem a sua semelhança com Deus restaurada ao seu estado original. Observe, quando nós aceitamos aquilo que Jesus fez em nosso lugar, aceitamos aquilo que Jesus fez por nós, nós temos o nosso estado original reconciliado ou restaurado. Observe, 1 João capítulo 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a imagem que
Adão perdeu lá no Éden. Os direitos, os prazeres, tudo aquilo que Adão perdeu no Éden. Quando nós aceitamos a Jesus, o próprio Senhor Jesus nos coloca nessa condição novamente. Ele nos restaura a posição original do homem. Eu vou te dizer algo. Jesus, ele não veio a este mundo para criar uma religião nova. Jesus não veio a este mundo para melhorar o judaísmo. Jesus não veio para restaurar uma religião que havia se perdido, nada disso. Quando Jesus vem a este mundo, ele vem com o propósito de restaurar o governo, de restaurar, de trazer o homem novamente para o domínio de todas as coisas que Deus tinha feito e colocado sobre a vida de Adão. Eu quero orar com você nesta oportunidade. Você que está assistindo essa live após o término, nós estaremos aqui todos os dias desse ano, Deus permitindo, 6 horas da manhã, falando uma porção da palavra de Deus. Hoje a leitura é Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, e nós faremos uma leitura temática todos os dias desse ano. Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer. Neste momento, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos estarmos diante da Tua palavra, iniciando, ó Deus, mais um dia, mais uma semana, mais um ano, nos dedicando à Tua palavra, nos aproximando dela. E eu peço a Ti, meu Pai, por bondade e misericórdia, nos ensina a amar a Tua palavra, nos ensina a nos dedicarmos, a nos debruçarmos diante dela, para fazermos a Tua vontade. Eu declaro, meu Deus, sobre a vida dos meus irmãos, um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de crescimento, um dia de saúde, um dia de prosperidade, um dia de comunhão com o Senhor, meu Deus. Eu declaro sobre a vida de cada um daqueles que ainda irão assistir essa live, que eles sejam tocados, meu Deus, pela Tua presença, pela Tua graça, e que nós venhamos ter a consciência, o entendimento, meu Deus, que hoje, por causa dos méritos de Cristo, somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Pai Santo, Pai de bondade, continue conosco no dia de hoje. Nos guarda, nos livra da peste perniciosa, nos livra, meu Deus, do laço do passarinheiro. Nos livra, meu Deus, de todo o mal, meu Pai. Pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, eu clamo. E aqui, meu Deus, eu estou pedindo ao Pai pela Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. E se assim Deus permitir, amanhã estaremos aqui. Amanhã vamos dar sequência à nossa leitura. Esse ano nós faremos uma leitura temática. Nós não vamos seguir um plano cronológico da palavra. Vamos fazer uma leitura temática e todos os dias nós estaremos lendo uma porção da palavra. Hoje, 8h30 da noite, no meu Instagram, nós vamos ter aqui uma live, vamos falar sobre as mudanças da vida. Deus abençoe, até 8h30 da manhã, 8h30 da noite, né?